Bom dia, crianças. Hoje nós vamos estar estudando mais um livro da Bíblia, mas nós vamos orar primeiro e vamos estar falando desse livro. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, por poder, meu Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Papai. Abençoa as nossas vidas e nos ajuda a compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos estudar o quarto livro da Bíblia. Se chama Números, porque esse livro, Moisés teve que fazer a contagem do povo de Israel. Teve que contar as pessoas que havia em Israel de 20 anos para cima, né? Por isso que se chama Números, né? É como se fosse o censo hoje que é feito no nosso país, a contagem de uma população. E nós vamos estar aprendendo o nosso versículo, decorar o nosso versículo de hoje, que se encontra no livro de Josué 1, capítulo 1, versículo 6, parte A, que diz assim: ser forte e corajoso. A história que nós vamos estar contando é a história de 12 homens que foram escolhidos para espiar a terra de Canaã. Esses homens eram homens que Moisés chamou porque Deus havia dado uma ordem para que eles fossem olhar a terra chamada Canaã, onde o povo de Israel ia ser dada para Deus, para o povo de Israel ficar. Mas eles foram, chegaram naquela terra. Nós estamos vivendo a quarentena, né? Eles ficaram 40 dias naquela terra para observar aquela terra. Eles observaram que havia naquela terra gigantes, que havia coisas, que era uma terra boa, uma terra onde tinha plantações enormes. Os frutos daquela terra eram enormes, crianças. Nem se compara com esses frutos que nós temos hoje. Eram frutos muito especiais. Mas eles espiaram a terra e voltaram e trouxeram um relatório para Moisés. Quando chegaram, contaram aquele relatório. 10 homens começaram a falar para Moisés que não era possível entrar naquela terra, porque naquela terra tinha gigantes, aqueles gigantes poderiam matar o povo de Israel. Eles ficaram com medo. Sabe, criança, quando o medo vem e fica enorme, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Aqueles 10 homens não acreditavam, não estavam confiando em Deus, mas havia 2 homens especiais, Josué e Caleb. Eles confiavam em Deus e eles falaram assim para Moisés. No versículo de número 31 do 13 diz: não podemos, os que não acreditaram falaram assim, porém os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. E assim espalharam notícias falsas entre o povo de Israel. Eles contaram mentira e o povo ficaram com muito medo. Mas Josué e Caleb falaram para aquele povo: se calem, porque o nosso Deus vai nos dar essa terra. Nosso Deus nos prometeu e vai nos dar essa terra. Sabe por quê, crianças? Nós não lemos no nosso versículo de hoje, ser forte e corajoso. Caleb e Josué eram corajosos. Eles confiavam em Deus. Eles sabiam que Deus havia prometido. Eles sabiam da grandeza de Deus. Como Deus era bom e era grande e poderia fazer com que eles conquistassem aquela terra. Mas os 10 conseguiram convencer a Moisés e o povo de Israel de não ir para a terra prometida. Então, eles ficaram mais anos andando pelo deserto. Sabe por quê? Porque não obedeceram o Senhor. Não ouviram a voz do Senhor. Não ouviram Josué e Caleb. E quantas vezes, né, papai, mamãe fala com a gente para que a gente venha obedecer e nós não queremos obedecer, sabe? E às vezes a gente deixa de confiar também em Deus, o nosso Pai, né? Deixamos de confiar em Deus. Por isso, crianças, nós precisamos ser forte e corajoso para vencer o medo. O medo nos paralisa. O medo não permite que nós venhamos ver a grandeza de Deus. Que você nessa manhã possa ser forte e corajoso, como foi Josué e Caleb. Vamos estar agradecendo ao Senhor? Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por mais uma palavra que o Senhor venha falar ao coração de cada um dessas crianças, meu Pai, que estão ouvindo nessa manhã, Jesus. Que eles possam confiar em Ti.
Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.